Então bora finalizar esse projeto aí. Se você caiu aqui por algum motivo, saiba que esse vídeo faz parte de uma playlist onde eu ensino a desenvolver um projeto. E esse vídeo aqui é o último da playlist, é o penúltimo na verdade, né? Aqui a gente vai estar desenvolvendo a última parte, que é a parte de contato. Porém, tem mais um vídeo que eu vou lançar, que é acertando a responsividade, então deixando o site inteiro responsivo. Tem algumas coisas que a gente já colocou responsivo, mas ainda assim falta bastante coisa, beleza? Então, bora pro desenvolvimento desse projeto aqui, dessa parte desse projeto que é a única que falta, fechou? Bora lá! Então eu tô aqui com o arquivo aberto já, nosso, do HTML, então é o contact.html, e vai funcionar da mesma forma. Então a esquerda é o projeto final e a direita é o projeto que a gente está desenvolvendo, fechou? Então deixa eu arrumar aqui, pera aí, beleza, bora lá. Então primeiramente a gente vai estar montando a nossa estrutura do HTML, isso aqui já deve estar cansado de fazer, que a gente fez bastante vezes aqui nos outros vídeos. Então a gente vai mudar para PTBR. Aqui em Document vai ser a mesma pegada que a gente fez nas outras. Então, contato Assassin's Blood, beleza? Desta forma aqui. Então a gente vai pegar o header que a gente utilizou, pode ser no Unity mesmo. Então vamos pegar o header que já vai ter lá também. Então Ctrl V. A gente vai alterar, lembra do class lá? Aqui é o do class selected, não é mais unidades. Agora, como a gente está em contato, vai ser aqui no contato. Vamos fazer a importação do default header e dos dois do bootstrap, igual a gente fez no outro. Sem mistério aqui, Ctrl V. Vamos já atualizar a página, já está aqui já o nosso menu com um contato selecionado, perfeito? Agora a próxima a gente vai para uma section, que essa section aí entra em contato. Então, bora desenvolver isso daí. Mas espera aí, deixa eu ver uma coisa. A gente vai ter o footer também, então vamos já copiar e colar o footer também. Em Unity não tem. Vamos abrir aqui o index mesmo. E vamos pegar o footer aqui. Então, footer, até o começo do footer. Cadê? Aqui. Então, Ctrl C. Vamos colar e vamos fazer a importação do footer também. Opa, é nesse arquivo aqui, deixa eu já fechar o index para a gente não confundir. Então, vamos lá, styles, footer, desta forma aqui. Então a gente já está com o nosso header e com o nosso footer. Agora falta a nossa section, que é a seção do meio. Então bora lá, vamos só alinhar aqui. Beleza, assim tá ótimo. E aqui no meio do header e do footer a gente vai começar a desenvolver a nossa section. Então a gente vai abrir uma tag section, vamos colocar um ID. A gente vai fazer aquele mesmo esquema lá da imagem, porém a imagem agora ela fica fixa. Então conforme a gente passa o scroll do mouse, a imagem ela permanece fixa. Então nesse ID que a gente vai estar fazendo isso, a gente vai passar um background contact desta forma aqui. Aí a gente vai colocar uma div dentro. E na div a gente vai passar uma class container contact. Então é aqui dentro. Então esse container contact que a gente vai estar estilizando daqui a pouco. Então a gente vai começar com um H2, com H1, perdão. Então vamos colocar assim, entre em contato, fechou? Beleza. Depois a gente vai estar abrindo a tag form, que é através que é uma tag própria para formulário. Então um método, vamos colocar aqui um método do tipo post. Então a ideia, esse formulário não vai funcionar, tá? Não tem como você mandar para algum lugar, mas a gente coloca o método post para quando ele clicar em enviar, pelo menos zerar a página, beleza? Então vamos lá, a gente vai abrir uma div aqui e dentro dela a gente vai colocar dois inputs. Um input, deixa eu ver aqui, input text. Então vamos achar aqui o input text. Input 2. Cadê? Aqui ó, input text. Então o name a gente vai colocar como nome e o ID a gente vai colocar, pode ser como nome também.
a gente vai adicionar um placeholder, que placeholder ele serve para aparecer... Ai, cadê? Deixa eu ver se eu acho o formulário aqui, peraí. Aqui, ó, tá vendo que aqui a gente tem um formulário? Colocando o placeholder, ele vai dar essa mensagenzinha de fundo, ó, informe o seu nome, tá vendo? Então aqui quando a gente coloca, ele some. Então essa imagem que a gente quer, essa parada que a gente quer colocar, por isso que a gente coloca o placeholder. A gente põe aqui, ó, informe seu nome. Então olha a diferença, quando a gente dá uma olhada, tá vendo? É que não tá estilizado nem nada, mas aparece aqui, quando você digita, ele já some, fechou? A gente vai estar colocando uma classe nele, chamada input informations. E é isso por enquanto no nosso primeiro input. Aqui a gente vai fazer outro input, só que o type dele não vai ser text, vai ser number, e-mail, perdão, que é fora do e-mail. Vamos colocar um name dele de e-mail, o ID também de e-mail, um placeholder, que é a mesma ideia que eu expliquei para vocês. Então informe seu e-mail. E a gente vai passar essa mesma class aqui. Então, vou passar aqui, fechou? Então, ficou desta forma aqui. Deixa eu ver se tá tudo certinho. Name, ID, placeholder. Beleza, então já vamos fazer a estilização já, que como os outros são bem parecidos, só para a gente ter uma noção de como vai ficar a estilização. Então aqui dentro de Styles a gente vai estar apertando o botão direito, New Folder, Contact, para nossa estilização de contato. Dentro da pasta Contact, botão direito, New File, vamos chamar aqui de Section Contact.css, exatamente dessa forma. Vamos fazer já a importação para a gente estilizar e ver o que está acontecendo. Então link CSS dentro de Styles, a gente vai procurar aqui o nosso, aqui ó, a primeira aqui, Contact, Section Contact. Beleza? Então vamos começar a fazer, vamos começar a estilizar. Então primeiro a gente vai estilizar o, deixa eu pegar aqui, deixa eu já copiar aqui, fica mais rápido. Aqui o nosso, aqui, beleza. Então o nosso ID background contact, que é o ID que a gente colocou na section. Então deixa eu voltar aqui, ó. ID que a gente colocou na section, background contact, beleza? Então dessa forma aqui, deixa eu copiar e colar ali para não ter erro, para depois não ficar procurando para ver qual que é o que tá errado, né? Ctrl C, Ctrl V, rapidão, beleza? Então aqui eu fiz o que? A altura de 100%, background de imagem aqui, o caminho dela, igual a gente fez nos vídeos anteriores, acho que aqui não tem segredo. Background repeat, no repeat, para não repetir. Size cover, background size cover, para o navegador mostrar da melhor forma que ele acha. Background attachment fixed, para dar aquele efeito, que é o efeito finalzinho aqui, ó. Aqui não dá pra ver porque não tem como rolar pra baixo, mas aqui, por exemplo, dá pra ver, tá vendo? Esse efeito aí. Texture, padding 40 e 0, então 40 em cima e embaixo, 0 esquerda e direita. Texture Align Center pra centralizar. Align Items, Justify Content, tudo center, pra deixar tudo centralizado. E aí, beleza? Fechou. Depois a gente vai colocar um container contact. Acho que só não expliquei a diferença aqui, ó. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. No Text Align Center, ele só vai centralizar os textos. Aí quando a gente coloca Align Items e Justify Content, ele centraliza tudo. Então ele vai centralizar os campos de input também, tá? O botão, essas coisas daí. Então por isso que a gente colocou o Justify Content e o Align, beleza? Center, né? Se a gente colocasse End ou Left, ele ficaria no final ou na esquerda. Então outro que a gente colocou aqui é o ponto container contact, que é o nosso container que a gente fez aqui dentro dessa div. E nela o que a gente fez? A gente colocou um background color, então a gente colocou uma cor de fundo. Tá vendo que já tá com a cor de fundo? A gente colocou um width de 50%, então ele vai ter um tamanho de 50%, ou se a gente colocasse 100%, ele aumentaria de tamanho, ocuparia tudo. Como a gente não quer isso, coloquei 50%, ele só ocupa metade, fechou? Depois a gente colocou um border radius para ele dar um arredondamento na borda, não sei se dá pra ver muito bem, deixa eu dar aqui ó, um arredondamentozinho na borda, pra ficar bacana. Depois a gente colocou um border para ficar com essa borda colorida aqui, ó, essa borda vermelha em volta. Então a gente colocou um px, que seria o tamanho dela, depois do tipo solid.
e a cor 752121, que é a nossa paleta de cor utilizada no desenvolvimento desse projeto. Depois a gente colocou margem zero alto, esse margem zero alto ele vai centralizar, tá vendo? Então, zero de cima para baixo e alto que seria centralizado da esquerda para a direita. Então, por isso que a gente coloca margem zero alto. Como a gente colocou o nosso H1 aqui, ó, aqui do entre em contato, eu vou estar estilizando o H1 aqui. Então, vai ficar desta forma aqui. A estilização é o que? Eu pego a tag H1, font size 45px, acho que ficou grande até, né? Vou diminuir um pouquinho, vou colocar uns 40 só, deixa eu ver. Não deu muita diferença, mas tá bom, vai. Deixar 40px aqui. Então a gente colocou um font size de 40px, margem de 10px, para ele dar a margem tanto em cima, quanto dos lados, quanto embaixo. No tamanho de 10px, então fica à vontade se quiser aumentar aqui também, ó. Tá vendo? Aumentou. Fique à vontade. Color a gente colocou da cor da nossa paleta de cor, que é o 752121 em hexadecimal. A gente colocou também um WebKit Text Stroke Width, que seria a largura dele, a largura da sombra, né, que a gente colocou. A gente colocou também a cor preta, então você pode ver que ela tem um sombreamento leve preto, fechou? Então é isso que a gente quis fazer aqui. O próximo aqui a gente é o Input Informations, então é onde a gente utilizou os input aqui. Input Informations, deixa eu ver se eu peguei certo aqui. Deixa eu dar um Ctrl C aqui, um Ctrl V lá para não dar erro também. Ctrl C, Ctrl V, mesma coisa, certinho. Então o que a gente fez aqui no input? A gente colocou um width de 30%, que seria o tamanho dele. A gente colocou uma altura de 30px também, para ele não ficar muito grande nem muito baixo. A gente colocou um border radius de 3px para dar esse arredondamento leve nele aqui também. Então deixa eu dar um zoom, tá vendo? Esse arredondamento leve. Pera aí, deixa eu arrumar aí, beleza. A gente colocou também um padding de 5px. Então o padding é de dentro para fora, então ele não vai ficar colado aqui quando você digita. Tem um espaçamentozinho, tá vendo? Então se a gente tira esse padding aqui, ele fica grudado. Eu particularmente acho que fica meio esquisito. Então prefiro dar esse padding para dar um espaçamento de dentro, beleza? Próximo aqui é o font size. A gente colocou o tamanho da fonte de 15px para não ficar muito grande. Colocamos uma margem de 10px, que aí seria de fora. Se a gente não colocasse essa margem de 10px, ele ficaria meio que grudado aqui. Eu achei que ficou meio esquisito. Então por isso eu resolvi dar uma margem para dar um espaçamento e ficar mais bacana. Isso ao meu ver, tá? Mas fica à vontade, como o projeto é seu e você tá fazendo, caso queira tirar ou aumentar, por sua conta. Depois a gente colocou um border aqui, que é para ter essa borda vermelha também, igual a gente fez no container, né? No container contact. Então a gente colocou do tipo só a grossura dela, tamanho de 1px, e a cor, a nossa paleta de cor vermelha lá, que é 752121. Background color, que seria a cor de fundo, a gente colocou 000, que é o hexadecimal do preto. E color, que seria a fonte, a cor da fonte, FFF, que é branco. Depois a gente fez... Ah, tá. Depois aqui eu tenho que mostrar aqui, ó. Depois a gente fez o seguinte. Deixa eu montar primeiro aqui o do número. Aí depois eu mostro pra vocês o que a gente fez. Então, como a ideia é bem parecida, os dois inputs de cima são bem parecidos com os dois inputs de baixo, a gente vai estar fazendo o quê? Copiar essa div e colar a div. Fechou? Porém, a gente só vai alterar. Aqui a gente coloca do tipo number. E aqui também a gente vai colocar number. Fechou? Name, deixa eu trocar aqui, Ctrl D, inform, idade, dei aquele comando Ctrl D, lembra que eu ensinei pra vocês? Aí selecionou o name, o ID e aqui ó, eu troquei o placeholder para sua idade. O input a gente deixa o input informations também. Aqui a gente só vai alterar onde tá e-mail, pera aí. A gente coloca... não, pera aí que tá errado. Tá. O de baixo que é a idade, pessoal. O de baixo é a idade. Então, informe sua idade. E o de cima é o número de telefone. Então, informe o seu número. Beleza, desculpa aí. Pera lá. Deixa eu selecionar aqui. Então, eu vou colocar número aqui. Fechou? Se a gente olhar aqui, ó,
tem essa setinha aqui, tá vendo? Do lado. Que eu acho que é meio esquisita, né? Sei lá, não sei se eu sou meio chato também. Mas eu acho que é muito esquisito aí essa setinha aí do lado do nosso input, né? Nada a ver. Então é por isso que a gente vai adicionar. Eu peguei no Stack Overflow essa paradinha aqui do CSS, tá? Então eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V e vou explicar para vocês. Então a gente vai colocar input, que seria a tag, né, que a gente utilizou, que é a tag input aqui. A gente colocou WebKit outer spin button e depois a mesma coisa embaixo com WebKit inner spin button. E dentro a gente colocou um WebKit appearance none. Então a estilização é que a gente coloca aqui literalmente para tirar a aparência. Tirar a seta. Aí depois a gente coloca um input do type number, ou seja, todo o input do tipo number, a gente coloca esse Moz Appearance Text Field. Então eu só copiei e colei essa parada aqui e ele vai tirar a setinha, tirando a estilização, beleza? Como aqui é um tipo number, não funciona. Ó, eu tô apertando o teclado, acho que dá pra vocês escutarem aí. Não funciona a letra, só número, beleza? Idade, mesma parada. Colocando letra não funciona, só número. Por quê? Porque a gente colocou aqui do tipo number. Próxima coisa é a tag P. Acho que eu ainda não cheguei na tag P, deixa eu ver aqui. Não cheguei na tag P, então bora colocar aqui a tag P. Então a gente vai colocar uma tag e vai escrever mensagem. Beleza, depois a gente vai abrir uma text area. Então a text area é uma outra tag do HTML, que é para fazer essa text area aqui, ó. Essa text area bacana aqui, que aí o usuário pode falar à vontade, beleza? Pode mandar uma mensagem à vontade. Então eu vou chamar de txt area aqui, o name dele, txt area, o id txt area também. A gente vai estar tirando esse calls e rows, que seria de linhas e colunas, e vai deixar ele vazio assim mesmo. Só vai colocar uma class, posicionar uma class txt area aqui também. Tá, então se a gente olhar aqui, pera aí, o text area já tá feito aqui, tá? Só falta a estilização, ó, bem da hora. Então, vou fazer o seguinte, vou terminar de montar e depois a gente vai pro CSS, pode ser? Eu vou colocar um BR aqui só para dar uma quebra de linha, tá? Ou depois, se quiser, eu te mostro como você tira esse BR e dá essa quebra de linha no CSS, tá? Mas por enquanto eu vou deixar aqui o BR mesmo, de break. Depois a gente vai colocar um input do tipo submit. Então, input type submit, que é para enviar. O value, aqui dentro do value é o texto que vai estar escrito no input submit. Então a ideia é um botão de enviar, então vou colocar aqui enviar. Depois a gente vai adicionar uma class chamada input submit, que a gente vai estar utilizando depois. Então tá vendo, o value eu coloquei enviar, então enviar já veio aqui para dentro. Vamos fazer a estilização dele agora. Então a gente vai pegar o nosso text area aqui, deixa eu pegar ele. Text area, beleza. No text area a gente fez o seguinte, a gente colocou um width, que seria a largura de 80 px. Então ela fica desta forma aqui, de 80% do container inteiro. Então se eu colocasse 100%, ó, ela ocuparia 100% do nosso container, tá vendo? Eu acho que ficou esquisito, então por isso que eu coloquei 80%. Acho que ficou mais bacana dessa forma. Depois a gente colocou uma altura de 150 px, tá? Então essa altura aqui, a gente colocou 150 px. Background color, a cor de fundo a gente colocou preto. A borda, a mesma ideia do input informations e do container contact. A gente colocou solid 1 px e da cor vermelha. Color, que seria a cor do texto de dentro, a gente colocou branco, então hexadecimal FFF. Font size, que é o tamanho da fonte, a gente colocou 15. E o padding, que é o espaçamento lá, igual eu falei pra vocês, de dentro pra fora, de 5 px. Então esse foi o nosso text area, tá? A gente falta editar também o nosso botão aqui pra ficar... falta editar o botão pra ficar melhor, beleza? Então vamos lá, aqui no input submit, a gente vai colocar um margem de 20 px, que é de todos os lados de 20 px, um width de 15%, então a gente quer que ele não fique muito grande, tá vendo? Então 15% só tá ótimo.
Então caso você queira aumentar o tamanho dele, é só você alterar. Então, por exemplo, 85, vai ficar exagerado, mas tá bom, aqui ó. Então, vou diminuir e deixar só 15 mesmo, beleza. Altura de 30 px, então essa altura aqui do botão, de baixo para cima. Background color, que seria a cor de fundo, a gente colocou preto. Color, que seria a cor de dentro, eu quis colocar esse vermelho mesmo. Font size 18 px, então esse enviar é o tamanho desse enviar. Então se a gente aumentar aqui, automaticamente ele aumenta junto com... Ele aumenta o texto aqui, tá vendo? Enviar. Eu vou deixar só 18 px, vai ficar dessa forma, acho que combinou bastante. E depois, border solid 1 px novamente. Para dar essa borda, a gente não colocou um border radius, para deixar ele meio quadradão, retangular, né, na verdade. Mas eu vou fazer o seguinte, vou adicionar o cursor pointer, para dar aquele efeito de, pô, você precisa clicar, entendeu? E o bacana é que aqui tem umas validações muito top. Quando você clica em enviar, ó, inclua um arroba no endereço de e-mail. Eu acho muito da hora isso aqui. Tá vendo? Então ele tem algumas validações nos campos por padrão. Claro que no back-end, que futuramente a gente faz umas validações melhores, até mesmo aqui no HTML, então dá pra gente fazer o seguinte, ó. Quando a gente, vamos supor que, opa, faltou, calma aí, pera aí. Nossa, já ia esquecendo, ó, falta tag P, ó, vou colocar aqui depois do input, desculpa aí, pessoal. Então só pra finalizar aqui a tag P, a gente colocou um font size de 25 px, que é o tamanho da fonte aqui. Colocou um color, que é a nossa cor padrão, 75, 21, 21. Font weight, a grossura da fonte 600 e um margem de 10 px. Então, margem toda a volta dela de 10 pixels, beleza? Eu tinha esquecido, foi mal. Mas o que eu tava falando de validação é o seguinte, vamos supor que todos esses campos aqui sejam obrigatórios, o usuário tem que informar. Então dá pra você só colocar um required. Puta, como que pronuncia? Required, deixa eu ver. Aqui, ó. Required. Não sei a pronúncia, peço desculpa aí. Mas aí vai falar que o campo é obrigatório, tá? Então a gente coloca um required aqui. Nossa, deve estar falando totalmente errado, né? Aí quando a gente clica em enviar, ó, preenche esse campo, tá vendo? Porque ele é obrigatório. Então, fica à vontade aí, esse tipo de validaçõezinhas aí. É bem bacana, tá? Então, é isso. A gente finalizou o nosso projeto. Então, tá aqui, ó. Página contato. Perfeita. Unidades, perfeito também. Eu ensinei vocês, aqui eu deixei pro padrão, mas eu falei pra vocês alterar lá se vocês quiserem e tal. Cardápio, desta forma aqui, tá bem top também. E o home, da hora. Então, esse aqui é o penúltimo vídeo, falta deixar responsivo. Então, se a gente colocar em inspecionar aqui, a gente vê que, por exemplo, o menu já tá responsivo, tá? Mas algumas informações não. Então, por exemplo, venha conhecer a nossa edição terror. A parte dos lanches, ela tá responsiva, porém, por causa desse venha conhecer a nossa edição terror que não tá responsiva, ela acaba quebrando. Então, se a gente olhar, essa parte aqui dos lanches tá responsiva também. A parte de avaliação também tá responsiva e o nosso footer também. Aqui em cardápio a gente não vai precisar mexer, porque ficou tudo responsivo, cara, ficou bem top. É que aqui dá quebra por causa do inspecionar, ele funciona quando quer. Mas em dispositivo mobile tá certinho. Aqui, ó, tá vendo? Frescura dele, às vezes ele funciona, às vezes não funciona. Tá vendo? Então já tá responsivo, ó, ficou bem bacana. Essa parte de responsividade para dispositivos móveis aqui, ó. Nosso menu também responsivo, achei que ficou muito top. Em unidades, o mapa quebra um pouco, deixa eu ver se os textos também quebram. Os textos também, então falta a gente mudar, ó. O mapa também ficou feião. E aqui na parte de contato também, ele quebra, ó. Ele fica, até que não fica tão ruim assim, mas ainda não fica da hora, dá pra gente aumentar. Lembra que eu falei que tá 80, que eu coloquei o container 80%? Então se a gente alterar aqui o nosso container, que a gente vai usar o Media Query depois, ó, container contact para 80%, ó, ele já aumenta de tamanho, tá vendo? Aí ele já fica, ó, já ficou mais bacana. Se quiser a gente aumenta mais um pouquinho, dá pra gente colocar aqui, ó, 100%, ó. Aí ele já fica dessa forma. Claro que precisa arrumar os textos e tudo, mas tá vendo? Um simples alteração do width já dá uma cara totalmente diferente. Deixa eu voltar aqui para 50%. Então, ficou dessa forma, beleza? Espero que você tenha gostado do projeto.
Fique ligeiro aí que daqui a pouco não, né? Daqui a um tempinho a gente solta aí o vídeo de responsividade e vai deixar o projeto 100% finalizado. Ele já tá finalizado. Eita, acabei de quebrar agora meu suporte do microfone. Daqui a pouco eu arrumo. Mas é isso. Então falta deixar ele 100% top aí, beleza? Então deixa o like, não se esqueça de se inscrever no canal e deixa seu feedback aí, o que você achou do desenvolvimento desse projeto, se achou que eu expliquei bem, que eu expliquei mal, todo feedback é bem-vindo. É isso, pessoal, falou, um forte abraço aí.